Bom, boa noite então para todos vocês, boa noite a todos e todas. Estamos dando continuidade às apresentações dos projetos do primeiro semestre da pós-graduação em gestão de projetos e negócios em tecnologia da informação, do campus Engenheiro Paulo de Fronten do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E nós temos agora o grupo CISME, que é o Rodolfo, o Antônio César, a Júlia, o Klinger, o Marcelo Luiz, o Mariano e o Renato, com o projeto Sistema de Monitoramento Epidemiológico. Então, vocês têm até 15 minutos para apresentar. Agradeço a vocês por estarem aqui, pelo projeto. A palavra é com vocês. Estejam à vontade. Boa noite, então, pessoal. Aqui é Renato, né? A gente vai começar, então, a apresentação do trabalho. O nosso trabalho CISM, né? Sistema de Monitoramento Epidemiológico. A gente, então, agradece a oportunidade, né, de estar aqui apresentando esse trabalho, né, e também agradece as indicações e essas ferramentas fantásticas que têm nos ajudado muito nessa parte de gestão. A princípio, só trazer aqui que a gente usou, né, o Lifecycle Canvas para poder organizar as nossas demandas, né, das partes, só que a gente vai tratar elas separadamente nos slides. Então, olha só uma visão geral de todo o cenário. Então, só para a gente justificar, né, fazendo uma contextualização no ambiente que a gente está inserido hoje, a gente vive grandes desafios hoje no que tocam à parte de saúde pública, né? A gente viveu o Covid aí recentemente. Não sei, será que outras virão? Não dá para a gente saber. Então, pensando nessa necessidade e pensando também num monitoramento eficaz, num controle e numa disseminação de informações, a gente então busca uma ferramenta que possa nos facilitar, né, facilitar esse meio, vamos dizer assim. Então, pegando desde a parte da entidade promotora da informação, que é o governo, que são as empresas privadas de saúde, quanto ao receptor, que são os usuários finais, que vão consumir informação e precisam de ter acesso a elas. Então, a gente propôs essa ferramenta pensando, então, nessa facilidade e o que vai acabar condizendo numa prevenção de doenças ou num melhor controle, né? Claro, se usado de forma correta. Só um parênteses, né? A gente até conversou com o professor Daniel em um determinado momento. A gente deixou o nome CISME com doenças epidemiológicas, mas a gente não precisa se restringir apenas a elas. Depois que a estrutura estiver pronta, a gente consegue monitorar outros, por exemplo, hipertensão. Dá para a gente monitorar outras doenças também para fazer esse controle e ter essa maior assertividade. Ok? Então, qual que é o objetivo, né, falando de modo geral, é trazer doenças, AIDS, hanseníase, tuberculose, hipertensão, trazer essa informação de uma forma mais prática, claro, disseminar essa informação de forma mais prática para as pessoas e também ter ferramentas que possam auxiliar ao desenvolvimento da informação, contextualização da informação. Então, são duas partes. Uma parte gerencial para as empresas, para o governo ter as suas devidas tratativas e uma parte para a sociedade, onde eles vão estar consumindo essas informações. E aí, então, a gente traz esses benefícios, né, que é essa divisão, tanto para a parte governamental e as instituições de saúde, privadas, também públicas, né, que vão estar envolvidas, e também a população, tendo melhor acesso à informação, e a parte de governo tendo essa estrutura, essa ferramenta de gestão mais completa. E aí, então, a parte de produto, né, seria um sistema que ia coletar dados, a gente teria essa estrutura de coleta de dados, né, em tempo real, buscando juntar essas informações, então, para ter essa centralidade, dentro dessa ferramenta, realizar uma análise estatística para poder conseguir, então, segmentar, né, criar padrões, identificar possíveis surtos, né, e outras prevenções possíveis com essa informação, ter a plataforma para visualizar os dados, né, que vão estar sendo agrupados, ter uma modalidade de alerta para
identificamos um possível surto, então a gente já começa a alertar, claro, tudo isso dentro das regras, respeitando todas as diretrizes da saúde, né? Tem um sistema de compartilhamento dessas informações e, em resumo, um ambiente que seja de uso gerencial para a entidade governamental e empresas privadas, e em contrapartida para a população, uma fácil forma, né, através do aplicativo, uma fácil forma de acesso a essa informação. Boa noite a todos. Eu vou falar agora sobre os requisitos necessários para a elaboração do nosso projeto. O primeiro deles é a capacidade de coletar dados demográficos, geográficos e clínicos. Como um dos objetivos principais aí do CISM é trazer essa prevenção, já essa previsão dos surtos e também os dados que possam auxiliar as instituições de saúde na tomada de decisão. A coleta de dados é um requisito fundamental aí para o nosso projeto, dividindo esses dados como, por exemplo, por idade, localização geográfica, o histórico clínico desses pacientes. Todas são informações relevantes para agrupar esses dados. Outro requisito é a integração com sistemas de saúde existentes. Hoje no SUS a gente já tem alguns sistemas existentes, como o SINAM, que é um sistema de informações de agravos de notificação, o SAI, que é um sistema de informações ambulatoriais, e todas essas ferramentas já utilizadas pelo SUS constituem fontes de dados importantes aí para a elaboração do CISM, que é o nosso projeto. Também vamos precisar trabalhar com análise estatística avançada, com algoritmos de aprendizado, justamente para ter a detecção e a prevenção já dos surtos, a previsão dos surtos, perdão. E também vamos precisar ter a capacidade de atualização em tempo real, porque são as informações atualizadas que vão permitir uma melhor tomada de decisão, né, pelas instituições responsáveis. E o suporte a múltiplas fontes de dados, além de ter a integração aí com os sistemas já existentes do SUS, outras formas que nós temos para obter esses dados ambulatoriais através da instalação do CISM dentro das próprias instituições de saúde. Também nós podemos obter dados através de mídias sociais, de reportes de casos que os próprios usuários podem trazer para nós. Então, essas múltiplas fontes de dados constituem um ponto importante aí para o CISM. Pode ir para o próximo, por favor. A respeito das restrições, um dos pontos principais é que nós teremos que ter a conformidade com a LGPD, porque nós estamos trabalhando aí com dados sensíveis, né? Dados de pacientes, informações pessoais. Outra restrição são as restrições orçamentárias, porque constituem aí um risco para qualquer projeto. Nós temos aí também a necessidade de integração com diferentes sistemas e plataformas. Essa, inclusive, já é um problema que a gente identificou nas nossas pesquisas, é um problema enfrentado pelo SUS, porque hoje o SUS trabalha com diferentes sistemas e fazer essas bases de dados conversarem já é um problema que o SUS enfrenta hoje. Também temos aí a dependência da colaboração com as instituições de saúde e também os requisitos de segurança que precisam ser bem fortes e bem definidos para evitar dados não autorizados. Temos aí também o mapa das partes interessadas. Nós dividimos de acordo com o poder e interesse das partes interessadas. Dentro do poder, nós temos as pessoas que precisamos manter satisfeitas para garantir um apoio contínuo ao projeto. O primeiro deles é a autoridade de saúde, justamente por esse acesso que nós teremos que ter às diferentes fontes de dados, né, para a elaboração do CISM. Temos aí também os políticos e legisladores, os financiadores e patrocinadores que vão garantir aí a continuidade do projeto e as empresas de tecnologia. As pessoas com maior poder que a gente deve gerenciar e manter de perto, envolver, é o Ministério de Saúde, as agências de vigilância de doença, os laboratórios de pesquisa e as organizações internacionais de saúde.
A respeito das pessoas com maior interesse no projeto, nós temos as pessoas que devem ser monitoradas, que é a população em geral, os membros da comunidade, organizações não governamentais e instituições educacionais. Também durante as nossas pesquisas, a gente identificou que a vigilância epidemiológica ela não tem o papel ali de trazer formas de prevenção, mas a gente quer também prestar um papel social, então nós vamos fornecer dentro do sistema formas de prevenção e de cuidado. E também temos as partes que nós devemos manter informado, por último. Bem, a parte de equipe, a gente vai dividir ela em alguns papéis, né? Dentro dessa parte de gerente de projetos, com master, o analista de requisitos, programadores, né? Back-end, programador front-end e analista de teste, né? E aí a gente constrói o escopo de desenvolvimento dessa solução que tem esses vários braços, né? Pessoal, boa noite. Então, é importante frisar que nesse exato momento está tendo uma epidemia na África, não necessariamente nesse exato momento, mas recentemente, né? E a gente pode citar o caso de Ruanda, que em 2020 teve uma epidemia de malária e lá matou mais de 600 mil pessoas. Só abrir um parênteses aqui, né, para falar um pouco da importância do nosso trabalho. E aí eu vou complementar falando um pouco aqui de comunicações. A gente decidiu dividir em 5 etapas e aí, no caso, a gente definiu tarefas para o gerente de projeto e o analista de requisitos. Seria a etapa 1. Eles vão ter o conhecimento do cenário total do projeto. Etapa 2, reunião para apresentação dos requisitos, escopo do projeto. A etapa 3, a equipe de desenvolvimento deverá pegar os requisitos e montará um plano para quantificar o tempo necessário para as entregas. Etapa 4, reunião para apresentação do plano de trabalho, para o desenvolvimento dos requisitos. E etapa 5, reuniões semanais para verificação da execução do programa. Renato, você pode falar melhor o que essas reuniões vão definir dentro do nosso Só trabalho? essa parte de como que vai funcionar, né, a troca entre esses membros da equipe, onde cada membro, na sua respectiva atividade, vai juntar e compor o projeto como um todo, né, que já pensando na parte mesmo de desenvolvimento da aplicação, de software e tudo mais. As premissas. A disponibilidade de dados, como foi dito, a gente chegou a fazer uma reunião com o Daniel, e acho que mesmo assim a gente não chegou num consenso, né, de onde viriam os dados. Houve várias sugestões. Eu fiquei sabendo que o governo está tentando centralizar a base de dados em dados.gov.br. Eu acho que seria uma fonte interessante para a gente coletar esses dados aí, né? A colaboração e cooperação entre as partes interessadas, a adesão às diretrizes e regulamentos, infraestrutura tecnológica, acesso a recursos financeiros, sensibilização e engajamento da comunidade. Essas seriam as premissas para que a gente possa tocar o projeto e que ele seja fluido e tenha efetividade, né?
E aí também cabe a utilização de sistemas de informação geográfica para mapear e rastrear os casos da doença. Isso permite identificar as áreas que têm mais incidência e direcionar os esforços para controlar de forma mais eficiente. Também poderia incluir aí, né, a distribuição de mosquiteiros, no caso da dengue. Também a gente decidiu incluir também, né, a diabetes, hipertensão e também o fornecimento de medicamentos e ações de educação e saúde para conscientizar a população, né, sobre a prevenção e reconhecimento dos sintomas. Aí pode avançar, por favor. Falando sobre entrega, eu poderia ler todo a lâmina, mas eu vou contextualizar de outra forma. Os nossos colegas falaram no tópico de produto, requisitos, e por último o Rodolfo falou nas premissas, e a gente vê o mar de rosas que nós temos aí em questão de dados. Então, aqui fica a questão de fazer análise de dados. Nós temos que tratar os dados, analisar os dados, utilizar ferramentas de machine learning, ferramentas estatísticas para fazer tendências. Nós temos um universo que a gente pode tratar. No passado, nós tínhamos os 6 sigmas, o pessoal que trabalhava com análise, e eles não tinham poder computacional, eles tinham que pegar modelos finitos. Hoje, o céu é o limite, a gente utiliza ferramentas de última geração, a gente pode fazer análise de tendência em tempo real. Então, é questão de a pessoa sair fora da casinha, que ela consegue buscar a informação que ela almeja em qualquer momento. Por favor. E aí, para a gente conseguir esse cenário, né, que o Antônio trouxe, a gente precisa de contratar, a gente precisa de adquirir algumas coisas. Então, aqui só uma lista: computador, servidor, um ambiente para a gente poder trabalhar, as próprias pessoas envolvidas nesse cenário. A gente precisaria de todos esses aportes para a gente conseguir, então, colocar em prática aquilo que a gente vem destacando nesse projeto. E aí, a gente chega nessa parte de riscos, né? Claro, nem tudo são flores. Existem riscos que vão nortear e vão acabar impactando o nosso processo, né? A gente tem riscos técnicos, a gente tem risco de gerenciamento, risco comercial. E então, a gente tem, né, uma estrutura feita para a gente ter analisado esses riscos, esses pontos que podem infligir no nosso trabalho. A partir desses pontos levantados, a gente cria um trabalho, né, para esse tratamento desses riscos, para a gente poder, então, a gente mitigar. Às vezes é uma palavra muito forte, né? Eu acredito que o risco sempre vai existir, mas se a gente conseguir controlar e ter uma certa assertividade no tratamento desses riscos, a chance de dar problema é menor, e aí, então, a gente consegue monitorar e controlar esses riscos de uma forma mais satisfatória. A nossa estimativa de tempo do projeto a partir do início é de 9 meses. A gente utilizou uma premissa de iniciar ele no início do ano de 2024 e terminar ele em setembro. Isso passado 246 dias, 9 meses. O nosso projeto ele tem 61 tarefas. A gente plotou o gráfico gigante, a imagem não ficou das melhores, a gente até criou um link ali para poder abrir ele, poder dar um zoom. Como o tempo está esgotando, a gente vai passar direto. Custos, por favor, Renato. Não, só para a gente fechar, então, né, que a gente acabou seguindo aquela linha lá do Canva. Então, só para a gente falar, existe custo, né? Para a gente colocar isso em prática, a gente tem uma lista de custos estimados. Claro, isso são estimativas com base em mercado, a gente tem algumas variações aí de 10% para cima ou para baixo, né? Mas pensando no modo geral, no cenário atual, nessa parte de desenvolvimento, quanto custaria
aproximadamente cada etapa, né, para colocar isso em prática de fato. A gente estimou um custo inicial de R$ 157,5 mil, com desvio de terminar a ferramenta em aproximadamente 20% acima, tá? Que daí ficaria na faixa de R$ 180 mil. Aproximadamente de custo. Aproximadamente, né? Isso aí. E assim a gente finaliza, né? A gente priorizou seguir essa linha aqui do Life Cycle Canvas, né? Então a gente permeou essas tarefas e, claro, no documento a gente acaba tendo mais, né, detalhes lá da ferramenta, perdão, no documento a gente acaba tendo mais detalhes de todo o cenário, e é isso. Gostaria de agradecer esse tempo, acabamos excedendo um pouquinho, mas finalizamos. Bom, obrigado, Renato. Bom, obrigado, Rodolfo, Antônio, a Júlia, o Clíndio, o Marcelo, o Mariano e o Renato. A gente sabe que a gente fala 15 minutos, pessoal, mas a gente sabe que sempre passa um pouquinho. Alguns levam um pouquinho mais de tempo, outros levam um pouquinho menos de tempo. E isso é apenas uma referência. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem aceito o desafio dos projetos que eu apresentei lá no começo, e a gente chegou onde chegou. Eu queria abrir, como eu sempre faço, as palavras para o... Agradeço vocês, né? Primeiro por terem escolhido o UFRJ, estarem com a gente aqui. Eu abro a palavra sempre para o meu amigo, que eu falo com amigo pessoal, que é o Knaip, que é o cara que eu tenho uma admiração muito grande. Knaip, queria falar alguma coisa para o pessoal, depois eu volto para aquela minha pergunta que eu sempre faço. Bom, parabéns aí pelo trabalho, né? Estou aguardando aí o documento como um todo. Espero que matriz Hasse e Gucci esteja presente, né? Que é um dos itens que vão ser avaliados. Gostei quando se fala que tem aí 60 e poucos itens, né? Então vou ter trabalho para avaliar. E isso é uma forma de vocês praticarem, né? E aí, como o Daniel sempre fala, né? Tem que botar a mão na massa, né? Então, a partir do momento que se coloca a mão na massa, se dispõe a fazer, tá? As coisas vão fluindo. Tá? Então, claro que no dia a dia vocês vão deparar aí com projetos bem maiores, mas se eu não consigo fazer um projeto com 60 e poucos itens, né, com um recurso estimado, tá? Como é que eu vou conseguir chegar lá na frente? Então, é o primeiro passo para alguns, outros já vêm atuando. Tá? Então, parabéns e vamos em frente. Tá? Passo para você, Daniel. Bom, como eu sempre digo, agradeço a vocês por terem aceito esse desafio. Agradeço por terem escolhido estar conosco aqui no IFRJ. E a pergunta que eu faço para vocês, assim, eu já fiz nos 2 primeiros grupos, faço também para vocês, que é a questão daquela maior dificuldade que vocês tiveram para fazer o projeto. Que eu sei que todos nós, né, cada um tem sua especificidade, os nossos horários nem sempre são os mesmos. A gente procura sempre marcar as reuniões de modo que consiga atender uma grande parte. A gente sempre deixa as reuniões gravadas para que todos depois possam assistir. E eu queria ouvir de vocês isso agora. O que vocês acharam? O que vocês acharam do tema? O que vocês acharam da forma de trabalhar? Então, assim, qual foi a maior dificuldade de vocês para trabalhar em cima desse projeto? E aí eu gostaria de ouvir quem quiser falar um pouco. Quem começa? Ninguém quer começar? Vou deixar para o grupo falar, depois eu falo. Acho que ninguém vai falar, Renato. Você vai ter que começar, Renato. Puxa a fila. Puxa a fila. Puxar. Assim, vou falar em relação a mim, professor. O meu problema é tempo, né? Acho que não é uma desculpa, mas hoje eu tenho a jornada de trabalho de tecnicamente 12 horas, né? Entre duas atividades que eu exerço, fechando mestrado, escrevendo dissertação, família, enfim. É um negócio um pouco complicado. Bem-vindo ao clube. Eu sei que às vezes a gente agarra um pouco, aí ainda bem que esse semestre eu só estou com uma disciplina
né, na faculdade, então é de boa, né? Então, assim, mas alocar tudo isso durante o tempo é muito durante o prazo, né, durante o período, acaba sendo um pouco complexo, né? E a gente tem o mal de ser brasileiro, né? A gente deixando tudo para a última hora, a gente vai acumulando, então algumas coisas a gente vai sentindo um pouco de dificuldade, não em questão de tempo por, né, tá curto prazo que foi definido, mas justamente pela esse aglomerado de tarefas. Estou falando uma experiência minha, né, que acabou nesse momento agrupando, não, convergindo muita coisa, né, e aí é muita coisa que eu tenho que dar conta nesse momento, então isso foi o mais crítico para mim, né, mas, igual eu falei, são consequências não por causa do tempo estabelecido pelo curso, mas pelas ações, né, que a gente vem conciliando dentro desse cenário, né, da nossa vida. Digamos que são nossas escolhas, Renato. A gente Exato. faz algumas escolhas e a gente acaba arcando com algumas coisas que, às vezes, nos professor. apertam um pouco mais. Eu sempre falo, né, a gente pede chuva, então você tem que se contentar com o barro. E né, nesse sentido, né, então, eu entendo, eu falo disso, mas eu tenho consciência que foram escolhas, são situações que lá atrás falaram sim, que agora está tudo tumultuado, mas é isso. E tem um preço. Então a gente paga o preço agora, fica doido um pouquinho, mas daí a pouco fica bom de novo. Tudo se ajeita. Tudo se ajeita. Quem mais pode falar? Deixa eu seguir. Eu tenho que complementar o que o Renato falou, você mesmo, Daniel. Exatamente, são escolhas que a gente faz e a gente paga por elas, né? Não passa impune. Dizer que é tempo é chover no molhado e a gente tem que correr atrás. Só que às vezes é difícil. Eu sei que a gente gosta, a gente está aqui no terceiro turno. Eu saí, por exemplo, de casa hoje cedo, que na época levantou cedo. Nosso diretor de ensino já esteve no Rio em reunião, já esteve em banca no Rio, já está aqui com a gente, ou seja, a gente está no terceiro turno. E aí, amanhã, volta tudo de novo, e sabe-se Deus lá como é que vai ser o de manhã. A gente já tem algumas reuniões agendadas, já temos os projetos à noite, ou seja, a quarta, quinta e sexta nossa, por exemplo, são dessa semana, é dos projetos da pós. A gente já sabe disso. E a gente já havia definido isso lá no cronograma, quando a gente lançou lá, quando vocês entraram no curso, que eu apresentei o cronograma, 5, 6 e 7, temos as apresentações. E temos outras N coisas a serem feitas. Então, assim, a forma como a gente trabalha, que é dessa de a mão na massa mesmo, a gente lançou, né? Nós lançamos lá os temas de projetos para o pessoal escolher. Então, o que o pessoal escolhe, a gente então vai trabalhar em cima daquilo. Nós tivemos 13 projetos diferentes. São 13 projetos, cada um com a sua especificidade, cada grupo com sua característica diferente. E, assim, nós não tivemos um grupo aqui, todos são da mesma área, que possam dizer assim, vamos caminhar nesse sentido. A gente tem grupos que são assim. Então, cada um contribui com o que tem de melhor para o outro e, assim, e cada um do grupo recebe aquilo que o outro tem a oferecer. Então, eu acho assim, que isso é muito bacana. Eu gosto muito do sucesso. Quando eu falo sucesso, é o seguinte, quando a gente começou lá atrás, que a gente propôs o tema, e chegar aqui hoje com o projeto de vocês apresentando. Então, isso para mim, para nós aqui, que somos da equipe de professores, eu, Knaip, Sabrina, os outros colegas que estão em outras atividades também, isso é muito gratificante para a gente quando a gente vê esse resultado aí. A gente discute, gerencia conflito, gerir pessoas, gerir conflitos. Não é uma coisa fácil. E um grupo onde tem 2 pessoas ou mais, com toda a certeza do mundo, teremos conflitos, teremos opiniões divergentes, e a gente tem que saber quando aceitar uma opinião, quando tentar, quando nós tivermos que definir algumas coisas. Então, assim, eu gosto muito disso que eu faço. Eu falo sempre com o Knaip, a gente, enquanto professor, a gente existe por causa do aluno. A gente está aqui por causa do aluno. Os alunos estão buscando algo a mais. E nós que estamos aqui do outro lado, né? A gente também já foi aluno,
nós também já chegamos à posição de todos que estão aqui hoje buscando algo a mais. A nossa razão de ser são os alunos. Nós, enquanto professores, a razão do professor é aluno. Se tem aluno, tem professor. Se não tiver aluno, como é que vai ter professor? Então, assim, para mim, é uma satisfação muito grande quando eu vejo vocês chegarem nesse ponto, apresentando os trabalhos, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, independente do que se passa. É muito gratificante quando chega nesse final. Então, assim, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter escolhido o FRJ. Deixa eu pegar aqui. O Rodolfo. Não, peraí. O Antônio. Peraí, eu confundi agora aqui, peraí. O Rodolfo e o É o Antônio. Rodolfo, o Antônio, a Júlia, o Klinger, o Marcelo, o Mariano e o Renato. Vocês agora lembrem-se de uma coisa, vocês agora fazem parte da família IFRJ. A casa de vocês, venham nos visitar, venham conhecer o campus que hoje faz parte da formação de vocês. Knaip quer falar mais alguma coisa? Sabrina, se quiser falar alguma coisa também. Alguém quer mais alguma coisa, pessoal? Se ninguém tiver mais nada para dizer, a gente pode encerrar. Oi? Pode falar, Sabrina. Não, só dar os parabéns para o pessoal aí. Parabéns para o grupo. Parabéns para a apresentação. Estou aprendendo muito hoje. Knaip quer falar alguma coisa? A gente... Não, acho que você falou tudo, né, Daniel? Acho que... É um constante aprendizado, né? Essa caminhada aí, né? Quando se fala em gestão de tempo, o primeiro passo é decidir as suas prioridades. Né? Enquanto vocês estão aqui, 9h20 da noite, muitos estão em outras atividades. E o sucesso vai refletir no esforço de vocês. Isso aí é notório. Né? Então, vamos em frente, reta final, né? Estamos fechando aí um semestre, falta mais um, né? E o trabalho, esse trabalho, ele pode ser desenvolvido, né, como um trabalho de conclusão de curso. Claro que alinhar aí, fazer uma divisão, e aí eu digo por experiência de grupos que a gente vem orientando. Tá? Na semana que vem a gente vai ter uma banca, eu já não sei mais. Tá? Então, que os dois trabalhos precisam ser apresentados no mesmo dia, porque um complementa o outro. Né? Então, foi uma construção colaborativa que veio desde o início do primeiro semestre. Então, fica aí essa sugestão, que isso vai facilitar muito lá no terceiro semestre. Tá? Que no segundo semestre, no primeiro semestre, vocês têm aí o Daniel, o Knaip, no segundo tem os outros professores. No terceiro, praticamente vocês vão ter, vocês e o orientador. Mas o orientador vai ser aquele cara que vai estar gerindo o tempo de vocês. E aí, olha só, o prazo está acabando, né? Ele vai estar cobrando. Então, se essa construção ela começa a ser feita de agora, facilita muito lá na frente. Tá? Então, fica aí essa dica que a gente sempre traz para vocês. Tá certo? Um abraço aí a todos. Lembra que eu falei com vocês lá no começo, porque 6 pessoas, até 9, por serem até, como o TCC podem ser até 3 pessoas, nós teremos grupos com 3 pessoas, por exemplo, 9 pessoas, 3 grupos de 3. Vocês têm um projeto, pode subdividir em subprojetos, como o Knaip diz, um trabalho colaborativo em que as apresentações podem ser sequenciais, um complementando o outro. Por isso que eu sempre disse para vocês, vamos trabalhar com grupos de 6 pessoas, no mínimo, até 9. E aí, quem quiser fazer solo, aí pode seguir, mas assim, até 3 pessoas, que é o TCC. Então, 3 grupos de 3 subprojetos, tranquilamente, nós temos assuntos aí que se podem transformar em mais de um subprojeto, com toda certeza. Culmina o que eu disse com o que o professor Knaip acabou de falar agora. Quem levantou a mão? O Antônio e o Renato. O Renato e o Antônio, não veio a ordem. Vai lá, Renato. Depois Pode falar, Antônio. Pode falar primeiro. Tanto o Daniel quanto você, Knaip, falaram com muita propriedade sobre a questão do trabalho. A gente, num primeiro momento, custou para engrenar o início,
mas felizmente o pessoal teve, a gente, graças a Deus, não tivemos nenhum problema de rusgas e atritos no grupo. O pessoal foi tomando a liderança, cada um na sua parte, e a gente seguiu. Só que no final a gente teve que ter o cuidado de desacelerar, que a gente estava transformando o trabalho no monstro, a gente estava indo para tudo que era lado, e a gente teve que botar os pés no chão. O Daniel já tinha nos puxado a orelha, nos direcionado, e como você complementou agora, né? Esse trabalho, ele dá para expandir de muitas formas, o horizonte dele é muito amplo. Era isso. Renato? Perfeito. Só agradecer ao professor Daniel, ao professor Ricardo. Eu acho muito bacana essa proximidade, né? Essa liberdade que a gente tem para chegar até vocês, para conversar com vocês, sabe? Isso, querendo ou não, ajuda muita gente. E na EAD isso é fundamental, e eu quero dar os parabéns e agradecer muito, porque isso que nos permitiu e nos colaborou estar aqui apresentando esse trabalho. A gente perturbou também bastante a Jéssica, né, que também está aí. Então, agradecer também, né, porque se não fosse isso, se não fosse essa acessibilidade, esse trabalho não teria acontecido. Então, só deixar essa palavra de agradecimento aí no final. Bom, então a gente vai encerrar aqui, Tem então. mais pela frente, tá? Não. Se vem, o bicho pega. Mas tudo bem. Vem a Patrícia por aí, vem o Eli, vem uma galera boa. Perfeito. Eu de novo, Knaip de novo, mas a minha última disciplina. Mas a gente está lá. Quem puder abrir a câmera, por favor, porque Knaip tirar um print aí para a gente fechar. Abram as câmeras, por gentileza, aí, para a gente depois montar. O Knaip está com a arte pronta lá, para a gente poder mandar depois lá. As gravações eu vou subir no YouTube, tá? Estou encerrando a gravação.